O mercado já está apostando em corte de juros no Brasil em 2026. Mas será que esse corte vem mesmo? Ou é só mais uma ilusão criada em cima de dados de curto prazo? Bom, é interessante a gente observar a leitura do mercado toda semana no Boletim Focus. O boletim vai tentando antecipar quando vai haver a mudança do ciclo. Na verdade, o boletim não tem essa função, né? Mas ela mostra uma média do que os analistas estão pensando sobre a inflação no país, sobre o crescimento do PIB, e com essas informações, os investidores e o mercado projeta a possibilidade de uma mudança na política monetária. Será que vai haver redução de juros? Quando o Banco Central do Brasil vai de fato cortar juros aqui, né? E quando a gente tem uma leitura que é favorável, quando a inflação começa a cair, como está acontecendo nas últimas semanas, a inflação vai caindo, a expectativa de inflação para 2025 no final do ano vai caindo semana após semana, segundo o consenso desses analistas, começa a crescer no mercado o sentimento de que pode haver um corte de juros. Então, parte do mercado já vinha com esse sentimento que o corte de juros poderia vir até em 2025, né? E muitos, a grande maioria, alimenta a expectativa de corte de juros em 2026. Mas tivemos uma forte surpresa nesta ata do cupom da última reunião aí dos juros de setembro, quando o Banco Central fez questão de mostrar e bater na tecla da cautela, né? E mostrando que deve permanecer com juros inalterados por muito tempo, sem passar qualquer previsão nesse sentido. E nesta semana, houve também uma revisão do PIB para 2026. O Banco Central reduziu o crescimento do Brasil ano que vem de 2,1% para 2%. E isso acaba trazendo aí um peso significativo também nessa expectativa de corte de juros, porque se temos a possibilidade de um crescimento menor, o governo vai ter dificuldade em arrecadação e a situação fiscal pode ficar ainda mais complicada. Mas pode ser que alguém faça uma leitura diferente. Pode ser que, olha, o crescimento menor do Brasil já é esperado, porque os juros vai permanecer alto por mais tempo, então o Banco Central vai conseguir atingir a sua meta de frear um pouco o crescimento do país, né, para o ciclo de consumo, para que a inflação possa, de fato, recuar, e aí podemos ter o corte de juros. Mas, ao mesmo tempo, eu venho alertando a você aqui na comunidade sobre o aumento da liquidez, né? O aumento do dinheiro em circulação no país, que é em cima do indicador que é divulgado pelo Banco Central Brasileiro, o indicador M2, que em julho, que foi o último dado divulgado, ultrapassou a barreira de 7 trilhões de reais. E já tem aí uma projeção que a M2 deve crescer mais de 10% no ano de 2025. Em 2024 cresceu cerca de 12%, e esse crescimento ele é muito acima da inflação própria, essa IPCA, que é divulgado, que está em torno de 4 e pouco por cento ao mês, 4,5% quando eu estou gravando aqui, né? O IPCA, a inflação no Brasil. Então, você tem aí um aumento de liquidez em moeda de circulação acima não só da inflação, mas acima também do PIB do país para esse ano, do crescimento do país neste ano. Se você somar o PIB com a inflação, você não consegue chegar perto do crescimento do crescimento exponencial de moeda em circulação. E a moeda está crescendo por quê? Devido aos grandes rombos do PT, né? Todo esse descontrole fiscal que eu venho chamando a atenção aqui desde 2023. Esse déficit gerado, né, e o governo precisando aí fechar suas contas, emitindo dívida, ajuda também no aumento do crédito do país, porque os bancos com juros mais altos passam a emprestar mais para o governo, o risco é muito menor emprestar para o governo do que prestar para mim, para você, já que os juros estão extremamente elevados. O governo, em teoria, não vai quebrar, então o Banco Central, o banco vai lá
e empresta para o governo com essa segurança maior, e com isso ele consegue usar esses títulos também, essa garantia que ele recebe do governo, para aumentar também a circulação de moeda através do crédito, né? Então, isso cria também uma alavancagem bancária, e isso que aumenta a circulação de moeda. E esse crescimento do crédito é um crescimento, e do endividamento, ele não é um crescimento de produtividade. Então, esse crescimento do PIB brasileiro aí de 2% ao ano, 3% ao ano, crescimento ridículo, ele não é um crescimento de produtividade de fato, ele é um crescimento do endividamento, porque o endividamento do governo entra nessa conta. Então, se um governo não faz as contas, ele gasta mais do que arrecada, ele, de certa forma, também acaba influenciando no PIB. O PIB acaba vindo positivo, então o PIB não reflete de fato a produtividade do país, né? O PIB passa muito longe disso. Por isso que eu não gosto do PIB como um indicador de crescimento econômico. Então a gente tem aí essa previsão, já que a M2 está crescendo, continua crescendo da forma que está crescendo, que vamos ter inflação, porque a inflação, volta a repetir, é o aumento de moeda em circulação no país. É isso que causa a inflação e como eu expliquei aqui, o que traz o aumento de circulação, neste momento, é o grande déficit, né? E aí vem a notícia importante, né? Uma headline importante. Haddad sobre alerta do TCU, nós estamos buscando o centro da meta fiscal. O TCU alerta governo que buscar o piso de tolerância da meta fiscal é irregular. Deixa eu explicar o que está acontecendo, né? O governo envia o fechamento aí dos bimestres para o Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União vem repetidamente avisando ao governo que o arcabouço fiscal, né, que é esse compromisso fiscal aí de manter as contas públicas, tentar zerar o déficit público, né, ele não está sendo cumprido quando o governo, ao invés de tentar almejar o centro da meta, que seria o déficit zero, ele está almejando a meta inferior, né, que seria o endividamento para 2025 de até 31 bilhões de reais. Tá? Então, o governo está o governo está entregando as suas contas, né, a sua projeção de fechamento para 2025 com um déficit ali muito próximo, cerca de 30 bilhões de reais no final do ano, e não buscando o déficit zero. Ou seja, não existe, de fato, um compromisso fiscal do governo, né? O governo está usando esse arcabouço fiscal para tentar gastar o máximo possível. Então, ele utiliza essa estrutura de banda do que é até permitido gastar para chegar no máximo possível sem ter que cortar gastos, né? Isso mostra que não existe compromisso, de fato, em zerar o déficit. O governo vai sempre jogar na banda inferior, ele sempre vai jogar no máximo que é permitido. E é essa a atenção que o TCU está chamando. Olha, o risco é muito grande, porque se você você pode gastar, você pode ter um déficit de até 31 bilhões e você já está projetando 30 bilhões, se houver alguma coisa fora da curva, você precisa de dinheiro para gastar emergencialmente, você não vai conseguir cumprir a meta. E aí o que o governo faz? Ele acaba retirando o dinheiro de outros ministérios, de outros investimentos que o governo faria para honrar essa dívida no final, né? Para entrar dentro, pelo menos, da banda inferior da meta. E, claro, quando o governo também acaba fugindo desse compromisso fiscal e fica muito próximo ali da meta da banda inferior, né, ele vai precisar também aumentar impostos. Então, em algum momento, de forma emergencial, novos impostos vão surgir. É o que eu venho falando aqui e criticando desde o início, né? Toda vez aparece um novo imposto ou mesmo que seja um novo imposto, um aumento de imposto para o governo tentar arrecadar mais, para tentar
alcançar a banda inferior, para entrar dentro do déficit permitido e não para zerar o déficit no ano. E isso acaba atrapalhando ainda mais o crescimento do país, que quanto mais impostos o governo gera, menos investimentos a iniciativa privada consegue fazer, matando de fato o crescimento. A arrecadação do governo cai também. Quanto mais impostos, a arrecadação cai. Então, o buraco reaparece lá na frente. É um ciclo vicioso fiscal que é bem característico aqui do Brasil. Então, diante desse cenário que temos aí, um governo que não parece estar comprometido em zerar o déficit, que vai ter dificuldade zerar, de entrar dentro do arcabouço fiscal ano que vem, provavelmente vamos ter aumento de impostos, não vai ter outra solução, a gente vai ter novos ajustes aí pela frente, e o que é impopular no ano eleitoral, né, muito impopular, isso vai frear ainda mais o crescimento do país, vai frear a arrecadação, e claro que isso vai deixar muito longe a possibilidade de corte de juros em 2026. Pelo menos é o que deveria ser feito. O Banco Central acerta ao manter os juros inalterados por mais tempo, mas não deve jogar com essa expectativa do mercado de cortar juros, porque a inflação no curto prazo está recuando. E a gente sabe que a inflação está recuando muito pela este carry trade, nessa situação de dólares entrando no país, buscando essa especulação na renda fixa também, buscando também um pouco aí do mercado de ações aqui no Brasil, com a queda do dólar lá fora e com os cortes de juros lá fora. Mas se houver sinalização de corte de juros aqui, ou se esse descontrole fiscal continuar acontecendo e o dinheiro passar a sair, o dólar sobe fortemente de novo, mostrando de fato que a gente não está vivendo um bom momento econômico. Então, dificilmente, diante desse cenário, a gente vai ter corte de juros em 2026. E a única possibilidade que eu vejo hoje desse corte acontecer é um corte político, é tentar ajudar o governo nas eleições ano que vem. Porque diante desse cenário, diante do crescimento da oferta monetária, acho muito difícil que o corte de juros venha acontecer em 2026. O mercado compra a ilusão de que juros caem em 2026, mas a realidade é outra. Gasto ruim, aumento de impostos, liquidez inflando acima de 10% ao ano e um real que em ouro só se desvaloriza. O único corte possível seria eleitoral e não técnico. O futuro é de mais inflação, não de menos. Na Liga Lion, eu acompanho esses sinais dia a dia, mostrando a leitura real antes de virar notícia e muito antes de aparecer aqui no YouTube. Se você quiser esse conteúdo em tempo real, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal, meu amigo, tá dando mole, se inscreve, aciona o botãozinho aqui embaixo e aciona o sininho da notificação para você ser notificado quando os novos vídeos forem ao ar. E compartilhe esse conteúdo com aquele seu grupo de WhatsApp, com o seu grupo de família. É muito importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e você também ajuda o crescimento do canal. Até a próxima! Tchau!